Salve, salve, obcecados e obcecadas! Respondendo aqui mais uma pergunta que eu escuto muito. Como perder o medo de falar em público? Ou é possível perder o medo de falar em público? Com toda certeza é, e só existem, na minha percepção, duas saídas para isso. Primeira delas, você buscar alguém que trabalhe com hipnose e que conheça a técnica, uma técnica chamada Hypno-Waving. Pessoa que conhece essa técnica vai usar em você ali por 10, 15 minutinhos, se você já vai aliviar isso totalmente. Ou essa pessoa vai entender que é necessário fazer uma técnica mais ampla, uma sessão de hipnose mais ampla que vai te ajudar a perder esse medo de falar em público. O certo é que isso nunca vai zerar, de forma nenhuma. Eu converso com pessoas que dão palestras que falam em público a vida inteira. E elas nunca estão 100% confortáveis. Elas só vão estar muito de boa quando elas dominam completamente aquilo que elas falam e que as pessoas que estão lá na frente são pessoas que ela convive diariamente. Então, assim, nunca vai zerar. Você sempre vai sentir aquele pontinho de resquício, de medo, e esse é um medo bom. Porque é aquele medo que vai te manter a atenção e fazer você não errar, ou errar o mínimo possível. Um pouco de medo é bom, nada de medo é ruim, porque você vai meter os pés pelas mãos em alguns momentos. Então um pouco de medo é o que te protege, é o que te mantém a atenção. Então mesmo com uma sessão de hipnose, por exemplo, você não vai zerar isso totalmente, mas você vai mudar aquela percepção que talvez você tenha lá de infância de falar em público, porque o medo de falar em público, ele vem ali da família, que quando você é criança, você vai começar a falar com os adultos, e aí às vezes os adultos estão conversando e é falta de educação, né, as crianças se meterem. E aí o pai e a mãe dizem, não se mete, cala a boca, depois você fala. Isso são pequenas gotas dentro do copo que quando você se torna uma pessoa adulta, encheu o copo e você tem dificuldades de falar em público, ou aquele medo está programado na tua mente. Dentro da formação Inteligência Emocional, tem uma aula de 28 minutos onde a gente explica como a nossa mente cria as crenças e onde estão esses padrões mentais que depois a gente vai repetir esse comportamento ao longo da vida, vai repetir esse padrão comportamental ao longo da vida. Então vai lá para a formação, que lá você tem todas essas informações também para entender o modelo da nossa mente. Mas a hipnose vai te ajudar de uma forma mais rápida a ressignificar isso. A escola também, com o passar do tempo, vai gerando isso, porque a gente está lá conversando, querendo se expressar e o professor diz, cala a boca, né? Tem que estar em silêncio agora. Isso são pequenas doses que vão gerando problemas. Não existe maldade no professor em fazer isso, mas a forma, muitas vezes, como é colocada, vai somando essa gotinha do medo de falar em público no copo e depois de um tempo você realmente tem esse problema. Um outro ponto muito importante, então, se você não consegue fazer uma terapia para resolver isso, você vai ter que encarar isso. Porque na própria terapia com a hipnose, por exemplo, você vai ter que encarar esse problema. Você vai ter que olhar de frente de onde surgiu isso e resolver. Agora, no dia a dia, você vai ter que encarar isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que até os 16, 17 anos era um bicho do mato. Eu não conversava com ninguém, eu tinha muita vergonha. Se alguém me pedisse para falar em público, os trabalhos da escola, quando eu tinha que apresentar, eu não ia. E se eu tivesse na aula e a professora fazia um trabalho surpresa, de ter que ir lá na frente falar, eu saía correndo, eu ia embora. Mas lá com 17 anos, de 16 para 17 anos, eu tive que encarar isso. Tive que entender que aquilo ia me fazer mal. E aí num curso de mentalismo, uma pessoa me disse assim, cara, vai para um lugar onde ninguém te conhece, começa a conversar e começa a abordar de maneiras absurdas. Começa a abordar as pessoas na rua, estranhas mesmo, com coisas como, por exemplo, você viu o cara que passou correndo e tenta puxar uma conversa com elas. Se desafie, porque assim, se eles olharem para você e te acharem louco, ninguém te conhece. Porque esse medo de falar em público nada mais é do que o medo do julgamento. Nós aprendemos desde criança a julgar pessoas. E o medo de falar em público é porque a gente julga uma série de coisas. É legal, não é legal, é bonito, é feio. E aí você vai se colocar numa posição de falar em público, qualquer expressão que você vê das pessoas, fica parecendo que a pessoa tá te julgando. Ou tá achando engraçado, ou tá achando ruim, ou tá achando bom. E aí tua cabeça começa a criar um monte de problemas. Isso só vai passar se você encarar isso. Porque quando você encara e diz assim, mesmo tremendo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Sabe aquela expressão? É isso mesmo. Vai com medo mesmo, porque o nosso cérebro, ele aprende por impacto emocional ou repetição. E o que construiu o medo na tua cabeça, ou foi um impacto emocional, ou foi uma repetição. Então essa repetição de ir com medo mesmo. Fala uma vez, fala de novo, fala outra, fala outra, fala outra. Quando vê essa repetição, minimizou esse medo. Então
não existe mágica. Ou você procura uma terapia, um profissional que te ajude com isso, ou você encara. Eu, particularmente, encarei e não tem problema nenhum de fazer isso. Quando eu olho para trás e lembro da a primeira palestra que eu fiz, que foi no impulso mesmo, eu tinha 5 minutos ali para me preparar, e eu disse, é agora, é a hora. O microfone na minha mão fazia assim. E as pessoas viram isso. As pessoas sentiram o meu nervosismo. Bom, foi os primeiros 10 minutos. Depois, o restante do tempo, foi tranquilo, porque eu lembrei de algo que alguém tinha me falado, que assim, as pessoas, elas estão te julgando o tempo todo e você não vai agradar todo mundo. Então se coloque nessa situação. Não há como você superar isso de uma forma mágica. Ou você busca um processo terapêutico, ou você encara isso. E com a repetição, esse medo vai estar tão minimizado que ele não vai te incomodar mais. Ele vai só te proteger. E veja bem, todo mundo que você vê hoje falando bem em público, ele começou assim, com esse medo. O medo de falar em público, ele assola de cada 10 pessoas, 9. Porque todo mundo teve aquela infância lá de não se meter na conversa de adulto, de lá na escola ser reprimido também. Isso é um padrão mental que você precisa reprogramar. E tem várias ferramentas para isso dentro da nossa formação em inteligência emocional. Dedique um tempo a mais lá.